Olá, sexto ano! Estamos aqui com mais uma aula, professor Janifran na área novamente, agora fazendo uma revisão para avaliação bimestral, tá? Já já vocês vão estar realizando essa avaliação, vai ser cobrado para vocês o módulo 5, 6 e o 7, eu vou revisar o 5 e o 6, porque o 7 a gente viu com bastante calma, então vocês estão conectados e eu já fiz a revisão sobre ele para essa semana, beleza? Então vamos lá. Eu coloquei aqui para o módulo 5, números racionais, as representações, tá? Faltou um detalhe aqui, mas isso não é problema, tá? Já não falta mais, tá bom? Então nós vamos fazer uma revisão sobre os números racionais, tá? As representações, que é o que vocês estão trabalhando atualmente, é as representações desses números racionais, tá? Na forma fracionária, na forma decimal, na forma porcentagem e nas anotações mista e por extenso. Eu não vou colocar muito por extenso, porque é a escrita, né, como você escreve o número, e você sabendo pronunciar esse número, você sabe escrevê-lo com tranquilidade, beleza? Então é só ter cuidado na hora de escrever, na hora da gramática, não ficar com erro de português, faltando um acentozinho. E vocês são bons nisso, tá? Quem tem dificuldade com essa anotação é o tio aqui, né? Mas o tio está se resolvendo aos poucos. Vamos nessa. Representação fracionária. Fracionária, forma de fração, tá bom? Ainda não classificamos as frações, os tipos de frações, no sétimo ano a gente vai classificar elas. Aqui nós temos 42 centésimo, 725 milésimo, 0,3 ou 3 décimo, né? Forma decimal, forma fracionária e na forma de porcentagem e também na forma mista. Então nós vamos fazer essas mudanças aqui e preencher a nossa tabelinha aqui de acordo com o que exige no nosso exercício, beleza? Fazendo uma revisão e nada melhor do que praticar um pouquinho, tranquilo? Então vamos começar aqui pelo 42 centésimo, tá? 42 sobre 100. Na forma decimal, você vai verificar que tem dois números depois da vírgula, aliás, no denominador, né? Dois zeros depois do 1. Então você vai notar esse número 42 com dois números também depois da vírgula. Então você sabe que ficaria então 0,42, porque já tem 4 e 2, então depois da vírgula, você vai notar esse número sendo 0,42, beleza? Vamos para o próxima representação. Representação em forma de porcentagem, você vai escrever esse número em forma de porcentagem. Observe que já está 42 centésimo, então já está numa fração centesimal, aí você vai colocar 42%. Você vai tirar essa porcentagem aqui, esse 100 aqui, já é a porcentagem daqui, ó, que está no denominador 100. Se não tivesse, tornaria essa uma fração centesimal, que é com 100 no denominador. Tranquilo? Então, beleza, 0,42 é o mesmo que 42%. Na forma mista, você vai olhar para isso aqui. Como que você lê na forma decimal? 42 centésimo, tá? Na forma por extenso, você vai se colocar 42 centésimo, tá bom? Já na forma mista, você vai colocar números e letras, tá? Você vai colocar o número 42 e a palavra centésimo. Então, você vai colocar 42 centésimo, tá bom? 42 centésimo. Fica dessa maneira, tá? Parte mista, o número, né? O númerozinho que representa isso aqui, sem a vírgula, tá? Não bote a vírgula lá. E coloca a palavrinha centésimo. Porque se você colocar a vírgula, fica incorreto. Vai ficar como se fosse centésimo de centésimo. Isso não é correto. Colocar isso lá, tá bom? Segunda coluna, segunda linha, nós temos aqui no decimal. Para transformar isso aqui em fração. 1, 2, 0,3. Tem um número depois da vírgula. Vai pegar esse número sem a vírgula. E no denominador você vai colocar o número 1. E na frente a quantidade zero é equivalente à quantidade depois da vírgula. Então, nós temos aqui 3 décimo, tá? E agora para porcentagem. Aqui não está em porcentagem, aqui não está sobre 100. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar 3 décimos, vai descobrir uma fração que tem esse mesmo aqui, tem essa mesma característica, de modo que o denominador seja 100. Então, o que você vai fazer? Você vai multiplicar esse valor até chegar em 100. Qual o número que multiplicado por 10 é igual a 100? Pensou? Pensou, beleza. Então você sabe que é o próprio 10. Então você vai fazer 100, 10 vezes 10 aqui, ó.
10 vezes 10. Já que você multiplicou o denominador, você também tem que multiplicar o numerador. Não pode multiplicar só o denominador, porque aí a fração perde o quociente correto, né? 3 vezes 10, 30. 10 vezes 10, 100. Forma percentual, 30%, tá bom? 30%. É esse númerozinho aqui, ó, multiplicado por 100, porque ele tem 0,3. Então, ficaria 30% na representação de porcentagem, a fração 3 décimos, o número decimal 3 décimos, tá? Ó, 3 sobre 10, 3 décimo, 30%. Mista é você notar o númerozinho sem a vírgula, como eu já havia afirmado na primeira, 3 décimos, tá bom? Você vai fazer essa anotação lá na sua avaliação, tá? De acordo com a questão. Forma em porcentagem para número fracionário, para número decimal e para notação mista. Vamos começar por aqui, forma de porcentagem. Você vai pegar esse 15, que está 15%, é essa a leitura, 15%. A interpretação disso aqui, 15 sobre 100, a gente vai falar mais na frente, tá bom? O que significa esse 15%? Por enquanto é só representação mesmo na notação mista. Então nós vamos começar a partir daqui, vamos transformar logo em fração. Se é 15 por 100, opa, sobre 100, então você vai colocar 15 sobre 100, tá? Não precisa simplificar. Por enquanto, eu não estou exigindo isso de você, a simplificação da fração, a tornar ela irredutível. Tornar irredutível é você dividir os dois até não ter mais como dividi-lo, tá bom? Mas não vou mexer com isso por enquanto, não. Representação decimal. Tem 1, 2 números, 2 zeros depois do 1. E tem o 15 em cima, então vai ficar 0,15, porque tem 2 números depois da vírgula e aqui tem 2 zeros. Então, o que você vai notar lá na frente? 15, olha, são 2, então 15, a leitura seria 15 centésimo. Então, nós vamos notar isso só que na forma mista. O número 15 e a palavrinha, né? Igual de cima, centésimo. E aí você vai fazer isso, tá, meus queridos e minhas queridas? Fracionária, 15 sobre 100. Decimal, que pode falar 15 centésimo, tá? Decimal, 15 centésimo. Porcentagem, 15%. Notação mista, 15 centésimo, sendo a notação o número e a palavrinha, tá bom? Sem o número, sem a vírgula, beleza? Tem por extenso, você escreveria tudo isso, inclusive o número 15. 15 centésimo, né? Letra por letra, beleza, tá? 725 milésimo, aqui está sobre 1000. 1, 2, 3. Então, tem 3 nos zeros depois do 1. Você vai notar esse número com 3 números depois da vírgula. Aqui já tem 3, mas eu preciso colocar o zero aqui para completar. 0,725, beleza? Ou 725 milésimo, tá bom? Porcentagem. Eu preciso de uma fração que tem um denominador 100, mas que parta dessa aqui. Então, eu vou ter que reduzir um pouquinho. Eu tenho que colocar, por exemplo, 725 sobre 100, sobre 1000, aliás. Eu preciso trazer uma vírgula para cá, ó. Preciso reduzir aqui para 100. Então, eu vou dividir esse aqui por 10, tá? Vou dividir esse aqui por 10, porque dividir por 10 dá 100, o 1000. Divide por 10, porque agora está maior. Aqui antes estava menor, tá? E eu multipliquei. O denominador agora está maior, então eu divido. Se eu vou dividir aqui por 10, aqui também eu vou dividir por 10. Eu sei que você vai dizer, eu não trabalhei a divisão de número decimal. Não tem problema, isso aqui é bem simples de dividir. Quando você divide o número por 10, a vírgula desloca para a esquerda, desloca nesse sentido. Então, em vez de ficar 725, fica 72,5. Porque a vírgula, ela está aqui, ó, bem aqui do lado do 5. Tá? Então, ela desloca para a esquerda. 725. E essa vírgula vem para cá, ó. Então fica 725 sobre 100, tá bom? Que é o mesmo que 75, 72. Deixa eu tentar melhorar isso aqui. Botar um pouquinho mais aperreado aqui, tá bom? Aí você vai entender direitinho, só para você enxergar melhor, tá, beleza? Então, olha só, que vai ficar 72,5 sobre 100, então ficaria 72,5%, tá bom? Espero que vocês estejam vendo bacaninha aí no vídeo, tá? Porque aí que vai ficar 72,5%, beleza? Professor, eu coloquei 72,50, tá errado? Não, não está errado.
Quando você tem depois da vírgula uma sequência de zeros, depois desse zero não tem nenhum número diferente dele, não tem problema você notar esse zero ou não. Pode muito bem ficar 72,50 ou 72,5. Não tem nenhum problema quanto a isso. Notação mista. Com notação mista ficaria, você vai escrever o número 725 e a palavra milésimo, tá bom? Palavra milésimo, 725 milésimo. E por extenso, você escreveria também como se lê o número 725, tranquilo? Agora eu tenho forma decimal novamente e vou preencher as tabelinhas, tá? Vamos acelerar um pouquinho aqui. 0,07 ou 7 centésimos, 7 centésimo, então 7 sobre 100. Já está sobre 100, então isso aqui você sabe que é uma fração centesimal, 7%, então 7%. Notação mista, você vai colocar 7 centésimo. Beleza? E agora eu tenho notação mista e quero trazer para isso aqui. Eu tenho escrito assim, ó, 2 inteiros e 7 décimos. 2 inteiros e 7 décimos eu vou trazer para cá logo, tá? Para a fração parte decimal, que aí remete mais à notação mista. Então, 2 inteiros, então você vai colocar 2, vírgula. O inteiro fica antes da vírgula sempre, tá? 2 inteiros e 7 décimo, então 2,7. 2 inteiros e 7 décimo. Forma fracionária, professor, como é que fica? 2 e o 7 sobre, só tem 1 depois da vírgula, então sobre 10. E na forma porcentagem, como que eu vou fazer isso? Você vai colocar o 27 sobre 10, tá bom? Sobre 10, professor. E aí você vai multiplicar até chegar em 100 embaixo, beleza? Então você vai multiplicar isso aqui, como a gente viu na questão anterior, por 10 e em cima também por 10. Tá? Vai dar um negócio aqui que você vai achar estranho, mas eu já explico para você que não é tão estranho assim não. 7 vezes 10 vezes 10 dá 100, beleza? 27 vezes 10, 270. Forma de porcentagem, então, 270 sobre 100, então vai ficar 270%. Ah, professor, mas como é que pode? 270 é maior do que 100, como é que pode ser 270%? Pode, galerinha, tranquilamente isso pode acontecer, tá bom? Essa tabelinha está dentro do módulo, dá uma procurada se eu encontrar lá, beleza? Olha só, qual o número formado por 75 unidades mais 3 milésimos? Aqui é para fixar a ideia, tá? Fixar melhor, você ficar fixo nas ideias que for trabalhar daqui assim. Qual o número formado por 75 unidades mais 3 milésimos? 75 unidades, você sabe que é 75 inteiros, então 75 ali. 3 milésimo, você escreve 3 milésimo, isso aqui você escreve sendo... Eu vou colocar em forma fracionária para você visualizar melhorzinho. 3 milésimo, 3 sobre 1000. Em número decimal, 1, 2, 3. Então vai ficar 0, 1, 2, 3 depois da vírgula. Se eu pegar esse número e somar com esse, olha onde é que está a vírgula. Então 0 mais 5 aqui, né? Sobra 1, 2, 3. Então eu vou colocar aqui, ó, 0, 0, 3. Beleza? E então a resposta é 75,003, ou 75 inteiros e 3 milésimos, ok? Voltamos então com potência agora, né? Potencinha aqui, bacaninha. Vamos ser rápido para nosso tempo, olha lá. Vamos lá para cá, presta atenção. Se concentre aqui. Potenciação é uma nova operação para o sexto ano. Então vamos revisar alguns casos, tá? As propriedades que é cobrada para vocês por enquanto é multiplicação e divisão de mesma base, tá bom? E alguns lembretes aqui embaixo para você fixar melhor no final da aula aqui, beleza? Então vamos lá. Nós temos aqui 5 vezes 5 elevado à sexta potência. Lembra da leitura? Quando está elevado ao quadrado, né, você fala 15 ao quadrado. Quando está elevado ao cubo, pronúncia 15 ao cubo. Quando está elevado acima do 3, 4, 5 para frente, você vai falar 3 elevado à quinta potência, 2 elevado à nona potência, 6 elevado a 5 elevado à sexta potência, e aí você vai pronunciar dessa maneira, tá bom? Então vamos lá. Na multiplicação de mesma base, você tem que lembrar sempre que é o seguinte, todo número quando não tem expoente, ele é subentendido que tem um umzinho aqui em cima, tá bom? Então é 5 elevado a 1, tá? Então o que você vai fazer? Quando for multiplicação, você vai somar os expoentes, tá bom? Você soma
os expoentes. Beleza? Então você vai somar, você vai repetir a base. Então vai ficar 5 vezes 5 elevado à sexta. Você vai colocar 5 elevado a 1 mais 6. Porque vai ser 5, né? Esse 1 aqui e esse 6. Então o resultado é 5 elevado à sétima potência, beleza? Vamos notar isso aqui agora numa mesma base. Mais uma aqui, letra B. Você vai colocar 3 elevado à oitava mais 5. Então fica 3 elevado a 8 mais 5. 8 mais 5 é 13. Então 3 elevado à oitava vezes 3 elevado à quinta é o mesmo que 3 elevado à 13ª potência, tá? Porque 8 mais 5, 13, tá bom? Então só somar os expoentes. Na divisão, do mesmo jeito que a multiplicação é o inverso da divisão e assim vice-versa, né? Você também vai ter a diferença aqui, ó. O inverso da soma é a subtração. Então, o que você vai fazer aqui? Ao invés de você somar, agora você vai subtrair os expoentes, tá? Você vai subtrair os expoentes. Então, o que você vai fazer? Você vai repetir o 2, pegar o expoente do primeiro 2, menos o expoente do segundo 2. Então, fica 2 elevado à sétima potência. Então, 2 elevado à nona dividido por 2 ao quadrado é o mesmo que 2 elevado à sétima, tá bom? No segundo caso, nós temos 15 elevado ao cubo, na letra D, dividido por 15 ao quadrado. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar o 15 e fazer 3 menos 2, que seria 15 elevado a 1. Mas não precisa colocar esse 1 não, tá bom? Não precisa colocar quando é somente 1. Então, 15 ao cubo dividido por 15 ao quadrado é o mesmo que 15, tá bom? E não esqueçam das observações que eu coloquei aqui para vocês. Potência é o resultado, tá bom? No caso aqui, 2 ao cubo, vou colocar a resposta para você de vermelho, é igual a 8, tá bom? 3 ao cubo é igual a 8, 2 ao cubo, aliás, porque é 2 vezes 2 vezes 2, né? Dá 8. 1, 2, 3. Multipliquei o 2 por ele mesmo 3 vezes. Então, fica essa base aqui embaixo elevada ao expoente 3, porque foi multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, o expoente indica quantas vezes a base vai ser multiplicada por ela mesma, tá bom? Então, em outros casos aqui que você deve lembrar, quando você tem um número elevado a zero, todo número elevado a zero é sempre igual a 1. Eu coloquei 10 elevado a zero, mas poderia ser qualquer número elevado a zero. Sempre é 1. Quando você tem todo número elevado a 1, é igual a ele mesmo, tá bom? 24 elevado a 1 é igual a 24. Não muda. Se fosse 1024 elevado a 1, 1024. Qualquer número elevado a 1 é sempre esse mesmo número, tá bom? Então, nós temos essas características das potências, beleza? Então, a nossa aula era basicamente isso, falando um pouco sobre os números racionais e sobre potência, tá? Pega as atividades, reveja os cálculos, reveja as anotações, assista as aulas novamente e se prepare para a avaliação bimestral, tá? Fiquem com Deus e aquele abraço e até a próxima. Na próxima a gente se vê novamente. Tchau!